Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Boa noite também aos nossos amigos e irmãos que nos acompanham através das nossas redes sociais. Que Deus abençoe você, toda a sua casa. Convide agora a sua família para juntos cultuarmos ao Senhor. Convide agora todos que estão aí na sua casa, envie este vídeo também, esta live, para mais pessoas poderem participar conosco. Nós estamos felizes em podermos estar reunidos, em podermos cultuar ao Senhor, render graça, louvor a Ele, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero te convidar para nós iniciarmos este culto orando, colocando diante de Deus as nossas vidas, as vidas de nossas famílias, as nossas necessidades. Eu quero convidar a diaconisa, a irmã Rutimara, que vem até o microfone para nos conduzir em oração. Lembrando sempre de orar pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, pela vida de amigos também que estão passando pela enfermidade, pela dor do luto. Que Deus possa estar consolando cada coração, fortalecendo, trazendo a cura àqueles que estão enfermos, conforme a vontade dEle. Vamos orar. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, cultuando ao Senhor. E neste momento, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, uma bênção especial pelos pedidos de orações que foram feitos. Ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, do nosso país, ó Deus, da nossa nação. Que o Senhor Jesus, ó Deus, esteja, ó Deus, na direção, ó Deus, desta doença que tem afetado, ó Deus, o nosso Brasil. Que o Senhor Deus, ó Deus, possa ter misericórdia, ó Deus, de cada um de nós, ó Deus. Pedimos pelas famílias enlutadas, ó Deus, perderam seus entes queridos. Esteja, ó Deus, fortalecendo com a tua graça, com a tua misericórdia. Te agradecemos pela vida dos irmãos que estão aqui, ó Deus. Aqueles que não estão, que o Senhor, ó Deus, pode estar guardando com a tua mão poderosa. Te pedimos por aqueles também que estão, ó Pai, ouvindo, ó Deus, que irão ouvir a tua mensagem, ó Deus, que irão, ó Deus, ouvir o culto desta noite, ó Deus, que, ó Deus, haja conversões de almas esta noite através da tua palavra. Fala aos nossos corações através do Espírito Santo do Senhor, ó Deus. Usa o pastor Elvis, ó Deus. Tudo isso nós te pedimos, em nome do teu filho amado Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, convidar o ministério de louvor. Vamos juntos louvar nesse momento.
saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém. Glória a Deus. Amados, nós queremos te convidar para abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos continuar o estudo das cartas pastorais, Timóteo e Tito. Nós estamos no capítulo 2 de 1 Timóteo. Vamos ler hoje dos versículos 8 a 10 e meditar a respeito daquilo que a palavra de Deus nos fala nesse texto, nesses 3 versículos, versículos 8, 9 e 10. Abra sua Bíblia, esteja atento à leitura da palavra, leia com atenção e vamos juntos buscar entender aquilo que a palavra de Deus nos fala nesse texto. O apóstolo Paulo falando à igreja em Éfeso e ao jovem pastor Timóteo. Vamos ler juntos? Vamos ler na versão aqui do Data Show, para que a gente possa ler junto. Então, assim diz a palavra do Senhor. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos custosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Feche seus olhos, queridos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai de amor, nós louvamos o Teu santo e precioso nome, Pai. Louvamos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nós, pela Tua palavra que nos dá instrução, que nos guia, que nos ensina. Muito obrigado, Pai. Clamamos ao Senhor que o Senhor nos fale mais uma vez, através do Seu Espírito Santo, aos nossos corações. Use o Teu servo pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai, para a honra e glória do Seu santo e precioso nome e para a edificação da Sua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós já vimos que esse capítulo 2, aqui o apóstolo Paulo está ensinando princípios para o culto. Ele está dando orientações a Timóteo e a igreja em Éfeso, onde Timóteo era o pastor, a respeito de como a igreja se portar no culto. Nós vimos que no capítulo 1 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, instrui Timóteo, encoraja Timóteo no combate aos falsos mestres, no combate aos falsos ensinos que estavam tentando e disseminando heresias na igreja e se distorcendo o verdadeiro evangelho. Então, aqui no capítulo 2, no início, já falando sobre o culto, o apóstolo Paulo fala da importância e do lugar da oração. Fala que a igreja deve orar não somente pela igreja em si, mas também pelas pessoas que estão fora da igreja, por pessoas de todos os tipos, por pessoas de todas as culturas, por pessoas de todas as classes sociais, inclusive orar pelas autoridades, pelos governantes. Nós vimos isso. Por quê? Porque que o apóstolo Paulo e Deus nos instrui a orar
pessoas de todos os tipos, porque Deus quer salvar pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, de todas as nações, de todas as classes sociais. Ninguém está distante demais de Deus. Nós vimos que o Evangelho ele alcança pessoas em todo o mundo, em todos os lugares, pessoas que humanamente talvez alguém olhe e diga: não há esperança para essa pessoa. O Evangelho tem o poder de salvar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é a mensagem de que Jesus Cristo, pela sua graça e misericórdia, dá salvação a todo aquele que nele crê e se arrepende de seus pecados. Então, Deus ele quer salvar pessoas em todos os lugares do mundo, por isso nós devemos orar. E agora aqui, nesse trecho que nós lemos hoje, nesses versículos, ele fala a respeito do comportamento no culto, da participação no culto, tanto de homens como de mulheres. Se os irmãos olharem, o versículo 8 vai falar da participação dos homens. Nós temos hoje aqui poucos homens, né? Mas creio que temos mais irmãos conosco também através das redes sociais. Mas para nós, homens que estamos aqui, essa é a instrução da palavra de Deus para nós a respeito do culto, a respeito da oração. O versículo 9 e o versículo 10 já vão falar a respeito da participação das mulheres no culto. E aqui, versículo 9 e 10, ele vai focar mais na questão da vestimenta, das roupas, e aí nós vamos entender por que o apóstolo Paulo fala isso, qual era o contexto que essa igreja estava vivendo, que é uma das justificativas para o apóstolo Paulo ensinar a respeito disso aqui. E do versículo 11 até o versículo 15, que vai ficar para a semana que vem, nós vamos estudar a respeito do comportamento das mulheres na igreja, a respeito do ensino. São textos que nós precisamos analisar e estudar com muito cuidado, porque senão nós podemos ter interpretações equivocadas a respeito desses textos. Mas então hoje, do versículo 8 ao versículo 10, a participação dos homens e a participação das mulheres em relação ao comportamento, a vestimenta no culto. E são princípios que valem não só para o culto, mas para a nossa vida de modo geral. Primeiro, a participação dos homens. Versículo 8, nós lemos aqui juntos: a atitude correta dos homens com respeito à oração no culto público. O apóstolo Paulo tinha falado da importância e do alcance da oração, que a oração é importante, ela é primordial no culto, e também que a oração alcança pessoas em todos os lugares. E agora aqui ele vai falar da atitude, do comportamento do cristão ao orar. Paulo agora fala sobre o desejo de que os homens da igreja se engajem em oração, sejam homens de oração fervorosa, que tenham uma constante vida de oração, seja de relacionamento com Deus, de conversa com Deus. E o apóstolo Paulo ele vai tratar aqui da atitude correta dos homens ao orar. Como que o homem deve orar? Como deve ser o comportamento? Porque nós vamos ver aqui que existem coisas que atrapalham a nossa oração. Existem coisas que atrapalham a nossa oração, e as três principais são o pecado, quando estamos em pecado, a ira e as contendas, as brigas. Essas três coisas atrapalham a nossa oração, a nossa vida de relacionamento com Deus. E existem também três coisas que são indispensáveis para a oração. O pecado, a ira e as brigas atrapalham a nossa vida de oração. E agora, três coisas que nós precisamos ter para ter uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus: é a santidade, o amor e a paz. O mais importante na oração não é a postura física. Vamos ler o versículo 8? Observe o que diz o versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, santidade, sem ira nem contenda. Amor, mãos santas, santidade, sem ira, amor, sem contenda, sem briga, paz. Então nós precisamos de quê? Santidade, amor e paz, para termos uma vida fervorosa de oração. E o que nós não podemos ter? Pecado, ira e contenda, brigas, viver em conflito o tempo inteiro. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo fala de os homens orarem levantando mãos santas. Isso é um gesto externo, né? Mas isso tem um significado. Não significa que todas as vezes que nós formos orar, nós temos a obrigação de levantar as mãos. Todas as vezes que nós oramos aqui na igreja, nós levantamos as mãos? Não. Mas vamos entender então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui.
Primeira coisa que a gente precisa entender é que a postura, não é a postura física que é o mais importante na oração, mas é o nosso coração. Como está o nosso coração, a atitude interior, o gesto externo, levantar as mãos, orar de joelhos, orar em pé, orar sentado, orar deitado, ele se torna inútil, dependendo de como está o nosso coração. Se nós estamos orando, estamos ali parecendo muito contritos, com nossas mãos levantadas, de joelho, mas o nosso coração está cheio de pecado, o nosso coração está cheio de ira, o nosso coração está cheio de conflito e contenda com os nossos irmãos, a nossa oração não vai chegar no lugar que deveria chegar. Nossa oração, a nossa vida de oração, o nosso relacionamento com Deus está escasso, está fraco. Então, mais importante do que a postura do corpo físico é a postura do nosso coração, é a intenção do coração, é como o nosso coração está diante de Deus. Orar em pé, com as mãos levantadas, pode variar de cultura para cultura. Em alguns lugares as pessoas vão orar em pé com a mão levantada, em outros locais só ficam em pé, outros vão orar de joelho. E isso não há problema nenhum nisso, orar em pé, com as mãos levantadas, mas o que é necessário e é indispensável para a nossa oração é amor, santidade e paz. Esses são princípios eternos, esses não variam de cultura para cultura. De repente, na cultura do Oriente, na cultura judaica, a oração é com as mãos levantadas, a oração é de joelhos. Vai variar de cultura para cultura, mas o amor, a santidade e a paz não tem variação. É necessário em qualquer lugar que estivermos, em qualquer cultura, em qualquer país. Se nós sairmos do Brasil e formos para um outro país e a cultura daquele país é que nós estejamos orando de joelhos com as mãos levantadas, não tem problema nenhum em fazermos isso. Vamos orar dessa forma, respeitando a cultura daquele país, mas o que não é dispensável, o que não pode ser mudado é que para orar precisamos estar buscando santidade, amor e paz. Esses são princípios eternos. Então a palavra de Deus vai nos mostrar que a primeira coisa é que nós precisamos estar com uma vida santa. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas. A oração não se limita a um local específico. Nós não oramos só no templo. Nós não oramos somente aqui nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Por quê? Porque Deus, Ele é onipresente e nós podemos e devemos orar em todo lugar. A palavra de Deus está nos dizendo que orem em todo lugar. Era costume dos judeus levantar as mãos ao orar. Ele tinha o costume de levantar as mãos na hora da oração. As mãos levantadas para Deus simbolizam uma criança dependente, levantando as mãos para o seu pai, que pode suprir a sua necessidade, que pode suprir o seu desejo. Então esse gesto simbolizava isso, a necessidade, clamando, pedindo algo ao Pai, ao nosso Pai Celestial, que é Deus. Então esse gesto simboliza isso, mas a questão não é o gesto em si, mas é a atitude do coração, a postura da alma e não a postura do corpo. O gesto precisa ser acompanhado da motivação certa. Se nós levantamos as mãos para orar, ou se nós ajoelhamos, o que não pode faltar é que nós precisamos estar vivendo em santidade. A vida santa é a base da oração eficaz. E o que é essa vida santa? É uma vida onde não há nenhum erro, pastor? Não. É uma vida onde nós buscamos viver em santidade, onde cada dia a mais nós buscamos amadurecimento, relacionamento com Deus. Nós sabemos que todos nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda, nos direciona no processo de santificação, no processo da santidade. Então, o que nós não podemos abandonar, se queremos viver uma vida de oração eficaz, é a busca pela santidade, através do nosso relacionamento com Deus, através de ouvirmos o direcionamento do Espírito Santo, através da palavra de Deus e vivermos a vontade dEle, buscarmos cumprir a vontade de Deus, os mandamentos de Deus para nós. O pecado no coração atrapalha as nossas orações. O pecado no nosso coração interrompe as nossas orações. O rei Davi, no Salmo 66, versículo 18, ele diz: se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Se o meu coração estivesse cheio de pecado, cheio de iniquidade, a minha oração
não passaria do teto, né, como alguns costumam dizer. Então, vida de santidade diante de Deus é necessário, a busca pela santidade diante de Deus, para que as nossas orações cheguem até o Pai, pela graça, pela misericórdia dEle, pelo direcionamento do Espírito Santo. Como nós dissemos, a postura não é algo que é primordial, não é algo que é ordenado na palavra de Deus, mas da mesma forma também, nós não podemos achar que podemos orar, podemos estar diante de Deus de uma forma relaxada, né? É necessário estarmos com certo respeito, uma certa reverência diante de Deus. Não podemos estar de qualquer maneira diante do Senhor. Seria errado termos uma postura relaxada para estar na presença de Deus. Mas é importante entendermos que o mais importante é como está o nosso coração diante dele. Se nós olharmos a Bíblia, vamos ver pessoas orando com mãos levantadas, vamos ver pessoas orando com a cabeça reclinada, vamos ver pessoas orando ajoelhadas, pessoas prostradas com o rosto em terra, muitas formas, muitas posturas físicas na oração, mas sobretudo a vida santa é o mais importante. A vida de santidade diante de Deus é uma das principais características daquele que tem uma vida de oração eficaz. Deus nos ordena assim, que oremos com mãos santas, com vida santa, uma vida de santidade diante dele, e ainda mais, com sentimentos puros. O versículo 8 ele continua dizendo, sem ira, para que os homens orem eficazmente, é necessário que nós estejamos com os nossos relacionamentos em ordem, sem ira, sem raiva dos outros, sem estar odiando as outras pessoas. Nós não podemos ter comunhão vertical, comunhão com Deus, se não temos comunhão horizontal, comunhão com os nossos irmãos, comunhão com as pessoas. Por isso que é tão importante, queridos, a comunhão da igreja, a comunhão de estarmos aqui reunidos no culto, porque é necessário para a nossa comunhão vertical estar bem, é necessário que a nossa comunhão horizontal, a comunhão com os irmãos também estejam bem, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e odeia o seu irmão que vê, ele é um mentiroso. Precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Quem guarda mágoa no coração não pode orar. Abra sua Bíblia, lá em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Vamos juntos ler esse versículo. Marcos 11, 25. Quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Se nós temos algo contra alguém, é necessário que seja perdoado, porque isso é necessário para que as nossas ofensas contra Deus também sejam perdoadas. Então é necessário que nós estejamos com uma vida santa e sentimentos puros, para que tenhamos uma vida de oração eficaz, e ainda que os nossos relacionamentos sejam sem animosidade, sem conflito com outra pessoa. Alguém que vive em brigas, alguém que vive em conflitos, alguém que vive arranjando problema com os outros, dificilmente vai ser alguém que tem uma vida de oração eficaz. A oração eficaz exige que o nosso coração esteja em ordem, que nós tenhamos uma vida de santidade, sem ira e sem estar criando problemas com os outros. Quem não busca reconciliação com o próximo, quem tem ira contra o irmão, quem briga, discute com ele. Pessoas que discutem e vivem em contendas não podem comparecer diante de Deus em oração. Precisamos fazer uma avaliação das nossas vidas, queridos, dos nossos relacionamentos, de como temos nos relacionado com as pessoas. Nós queremos ter uma vida de oração eficaz, vida santa, amor e paz é necessário. Mas pastor, isso é difícil. É mesmo, meu irmão. Por isso que a gente precisa do auxílio do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele sabe da nossa dificuldade, Ele sabe do quão pecadores nós somos. Por isso Jesus, Ele nos garantiu que Ele nos deixaria um ajudador, que é o Espírito Santo dEle. E é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a vivermos uma vida de santidade, uma vida de amor e uma vida de paz diante dEle. Então, homens, e serve para toda a igreja, uma vida de oração eficaz é uma vida de santidade
de paz e de amor. A partir do versículo 9, a palavra de Deus vai nos falar aqui a respeito das mulheres. Versículo 9 e 10. Só antes de passarmos para a parte das mulheres, pastor, por que esse texto, a parte da oração aqui, está tão voltado para os homens? A grande parte da liderança da igreja naquele tempo era composta por homens. Então, por isso, esse texto aqui do versículo 8, ele está tão voltado para a importância do comportamento correto dos homens diante de Deus no momento da oração. Porque eles seriam ali modelos, exemplos para os demais. Então, versículo 9 e 10, vamos ler juntos? Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro, ou com pérolas ou vestidos custosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Ele começa dizendo do mesmo modo, da mesma forma, igualmente, ou seja, o apóstolo Paulo está continuando as instruções aqui a respeito do comportamento no culto. Tanto homens quanto mulheres precisam se preparar para cultuar a Deus, precisam estar preparados para cultuar a Deus. Os homens com a vida santa, com amor, com paz, e aqui ele dá instruções a respeito do comportamento das mulheres para se vestirem com modéstia, se vestirem com decência, praticarem boas obras. É isso que nos mostra os versículos 9 e 10. O versículo 9 vai falar a respeito de trajes decentes, que as mulheres em trajes decentes ou decorosos, dependendo da sua versão, com modéstia e bom senso. Amados, aqui nós precisamos entender o que estava acontecendo na cidade de Éfeso. Os irmãos se lembram como era a cidade de Éfeso? O que havia na cidade de Éfeso? Era uma cidade idólatra. Na cidade de Éfeso havia um templo à falsa deusa Diana. E nesse templo haviam ali cultos, onde haviam cultos que havia prostituição cultual. Parte desse culto a essa falsa deusa envolvia relacionamentos sexuais. Então, era uma cidade onde havia muita promiscuidade, muita idolatria. E além disso, nessa cidade também haviam muitas mulheres ricas. Muitas mulheres ricas. E elas tinham muita condição financeira. E esse texto está mostrando que aquelas mulheres ricas que se converteram ao cristianismo, a Jesus Cristo, elas não deviam se vestir de uma forma que humilhasse as mais pobres, ou as que tinham menos posses. A palavra de Deus vai nos mostrar isso aqui, nós vamos entender. A Bíblia não está aqui, é importante a gente entender isso, proibindo as mulheres de se arrumarem, né? Por favor, precisa que as nossas irmãs estejam, né, sempre bem arrumadas. Mas a Bíblia está falando aqui a respeito do exagero. A Bíblia está falando aqui a respeito da falta de equilíbrio. A Bíblia está falando aqui da falta de bom senso. A Bíblia está falando aqui a respeito de quando mulheres se preocupam mais com a beleza exterior do que com a beleza interior. Se preocupam mais com o corpo físico do que com a alma. Se preocupam mais em ficar procurando adereços, acessórios, roupas caras, do que investir em tempo em relacionamento com Deus. O foco principal desse texto aqui, queridos, é exatamente esse. É que as mulheres deveriam investir tempo onde? Em relacionamento com Deus. Deveriam investir até mesmo suas posses, seus dinheiros onde? Em fazer boas obras. Se nós buscarmos estudar aqui um pouco mais a respeito de como eram as coisas naquele tempo, nós vamos ver que haviam muitas mulheres ricas ali, e as mulheres ricas não tinham muita participação na sociedade. Elas não trabalhavam como hoje nós temos essa liberdade. Naquele tempo as coisas eram um pouco diferentes. Então aquelas mulheres, por vezes, elas passavam o tempo se ocupando de quê? Comprar roupas caras, comprar acessórios, comprar ouro, comprar joias. Investiam tempo nisso, na beleza exterior, e muitas vezes não investiam tempo em relacionamento com Deus. O apóstolo Pedro também nos fala desse mesmo assunto.
lá em 1 Pedro 3, versículos 3 e 4, ele diz assim, se você puder abrir a sua Bíblia, que a beleza de vocês não seja exterior, com tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Como nós dissemos, as mulheres daquele tempo, do primeiro século, não tinham participação na vida pública, então elas não tinham acesso ao trabalho fora de casa. As mulheres mais ricas de Éfeso, daquela cidade, elas gastavam o seu tempo em coisas fúteis. Elas gastavam o seu tempo, muitas delas, investindo a sua energia em cuidar da beleza exterior, deixando em segundo plano, ou às vezes até mesmo desprezando, tratando com descaso, o cultivo da beleza interior. As mulheres crentes, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não deveriam imitar esse modelo. Claro que as irmãs devem sim se cuidar e não devem estar com uma aparência relaxada, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está proibindo ninguém de usar joias, não está proibindo ninguém de usar vestidos, mas está falando do exagero. É preciso existir um equilíbrio entre o cultivo da beleza interior e da beleza externa. A beleza exterior, ela é secundária, mas a beleza interior, a alma, o espírito, isso é o que é de mais importante. Observe o que diz Provérbios 31, a respeito da mulher virtuosa. Os irmãos se lembram? O que diz lá em Provérbios 31? Ela tinha um bom gosto para se vestir, cuidava bem do corpo, mas entendia que a beleza interior supera e sobrepõe a beleza física. Porque a beleza física, queridos, ela vai passar. A beleza física, ela é passageira, mas a beleza espiritual, ela permanece para sempre. Permanece para sempre, é eterna. Provérbios 31, 30. Provérbios 31, 30. A palavra de Deus vai nos dizer que a graça, a beleza é enganosa e a formosura é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. As mulheres cristãs precisam se esforçar para adornar, para enfeitar a sua alma, mais do que o seu corpo. Não só as mulheres, nós vivemos um tempo hoje também que os homens, muitos deles se dedicam muito ao cuidado com o corpo, e isso não é ruim, desde que não se perca o equilíbrio. O mais importante é cuidar do nosso interior. Nós não podemos passar a cultuar o nosso corpo, cultuar a beleza externa, fazer disso um ídolo e esquecermos que o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. E dá muito bem para fazermos os dois, né, irmãos? Temos um bom relacionamento com Deus e, inclusive, o bom relacionamento com Deus envolve o bom cuidado com o nosso corpo, com a nossa aparência, sem exageros. A ênfase aqui não é a proibição, proibir nada, proibir ouro, proibir joias, proibir vestidos, mas é evitar o exagero. O apóstolo Paulo ele fala aqui de 3 exemplos de acessórios, de adornos externos: cabelo, joias e roupas. Qual mulher, né, que não gosta de estar com o cabelo bem cuidado, de usar joias, estarem com roupas bonitas? E nós também, como homens, gostamos que as nossas mulheres, né, precisamos, como maridos, precisamos cultivar isso, que as nossas mulheres estejam bem cuidadas, com seus cabelos bem cuidados, com boas roupas, com acessórios bonitos, mas isso sem exagero, sem isso se tornar o foco da vida de ninguém. O apóstolo Paulo ele fala aqui de cabelo frisados ou trança. O apóstolo Paulo está proibindo o uso de trança aqui? Não. O que era isso aqui? Naquela época as mulheres usavam penteados extravagantes. Se os irmãos se lembrarem aí da história, alguns livros trazem aqueles cabelos que parecem um prédio, um em cima do outro assim. Aquilo obviamente não era cabelo, mas eram perucas que as mulheres iam fazendo e colocavam ali joias, ouro, joias preciosas, e investiam tempo e dinheiro naquilo ali.
Então ele está falando disso, desse exagero. As mulheres mais ricas colocavam nas suas tranças joias caras, joias preciosas, ouro. As mulheres de Roma gostavam de seguir a última moda e competiam entre si para ver quem tinha as roupas e os penteados mais sofisticados. Então, o ensino aqui é exatamente para que não se tenha esse exagero, um vestuário muito caro, investir grandes quantias de dinheiro em roupas, quando na verdade com quantias muito menores poderíamos estar investindo nas roupas e investindo em outras coisas também. Então, está falando a respeito do cuidado para não estarmos nos dedicando ao luxo, ao glamour, mas vivermos de forma sóbria, de forma modéstia, porque o foco da mulher que serve a Deus, ele vai dizer, é praticar boas obras. Versículo 10. O investimento que a mulher que serve a Deus, que o homem também que serve a Deus deve fazer, é em praticar boas obras. Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, ou seja, que dizem servir a Deus com boas obras. Investir tempo, investir recursos, investir a vida em fazer boas obras, em fazer a vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está ressaltando aqui é que, em vez de existir um esforço descomunal, um gasto enorme para mostrarem roupas, joias e penteados muito bonitos, a mulher deve fazer um esforço na prática das boas obras. Em vez de buscar apenas a aparência externa, é necessário buscar a beleza interna. As mulheres cristãs devem se esforçar e se dedicar a praticar boas obras. E o Paulo, ele está aqui lembrando as mulheres que há dois tipos de beleza: a beleza exterior, a física, né? A beleza física, que é exterior, e a beleza moral, a beleza do corpo e a beleza do caráter. A igreja deve sempre incentivar que as mulheres estejam belas moralmente, estejam belas espiritualmente, belas em seu caráter, no seu testemunho diante da sociedade. A palavra de Deus vai nos mostrar muitos exemplos a respeito de mulheres assim. Quando nós pensamos na prática de boas obras, as mulheres, podemos dizer que sempre estiveram na frente. Se os irmãos se lembrarem, foram mulheres que humanamente sustentaram o ministério de Jesus. Foram mulheres que estavam presentes na crucificação de Cristo. Foram mulheres as primeiras a estarem presentes na ressurreição dele também, a proclamar a ressurreição dele. As mulheres estavam ali naquele lugar, no cenáculo, quando o Espírito Santo de Deus ele foi derramado. Lá em Atos, nós encontramos o nome de várias mulheres piedosas, mulheres fiéis ao Senhor, que faziam boas obras. Os irmãos devem se lembrar de Dorcas, Lídia, Priscila, bem como mulheres piedosas das igrejas de Bereia, Tessalônica. O apóstolo Paulo fala de Febe, a mulher que levou a carta do apóstolo Paulo para a igreja em Roma. Muitas mulheres que estavam se preocupando, que estavam se esforçando naquilo que realmente é importante: a prática das boas obras, uma vida agradável a Deus. O apóstolo Pedro também fala acerca das mulheres, lá em 1 Pedro 3, de 1 a 6, que ganham o seu marido sem discursos, mas com o exemplo na prática de boas obras. Com o exemplo, com o testemunho. As mulheres, os cristãos, todos nós precisamos estar mais preocupados com o nosso testemunho, com a nossa vida espiritual, do que com o nosso exterior. Não significa que precisamos abandonar um para cuidar do outro, mas quando é necessário priorizar um, a prioridade é o espiritual, a prioridade é a nossa vida com Deus. Então, se embeleze sim, se arrume, se enfeite de boas obras, assim como essas mulheres que nós citamos aqui, que as nossas irmãs, tão queridas e amadas, possam estar adornadas de boas obras, de um bom testemunho, de um bom relacionamento com as pessoas, advindo fruto de um relacionamento correto com Deus. Nós devemos orar, relembrando aqui
as aplicações desse texto para a nossa vida, queridos, nós devemos orar com o coração, com mãos santas, com sentimentos puros, com a motivação correta. Mais importante do que a postura física, se é em pé, se é sentado, se é com a mão levantada, se é de joelho, mais importante do que isso é como está o nosso coração, a nossa vida espiritual. Nós podemos e devemos orar onde? Em todo lugar, no nosso quarto, na rua, no nosso trabalho, na escola, onde estivermos, na igreja, onde estivermos, devemos orar. Um local não é mais importante, mais santo que o outro. A Bíblia não nos ensina isso. As mulheres cristãs devem zelar por sua aparência física, sim, mas fazer isso com sabedoria e com modéstia. Adorne-se, enfeite-se, se embeleze sem economizar na prática de boas obras, no bom testemunho. Então, queridos, o apóstolo Paulo nos fala a respeito da importância da oração e do bom senso, da modéstia, de priorizarmos o que realmente é importante, investirmos os nossos esforços, a nossa vida com Deus. Que Deus assim nos abençoe, que essa palavra tenha chegado de forma clara ao seu coração. Quero te convidar para nós orarmos agora. Quero convidar nosso irmão diácono Altair, que vem até o microfone, para que nós possamos orar, encerrando assim o nosso estudo bíblico desta noite. Deus possa estar abençoando a sua família, toda a sua casa. Vamos lembrar sempre de orar por missões mundiais. Domingo passado tivemos aqui a visita do pastor Alcei, missionário durante 30 anos em países como Colômbia, Botsuana e Paraguai.